Dando sequência ao estudo das propriedades do núcleo, neste vídeo vamos falar de duas outras propriedades que são bastante importantes e que correspondem a medidas experimentais que se pode fazer do núcleo, que são os momentos eletromagnéticos. Então, o núcleo, ele possui, digamos assim, naturalmente, alguns momentos magnéticos e elétricos que podem ser mensurados experimentalmente. Então, isso também pode fornecer informações importantes sobre a organização dos prótons e nêutrons no interior do núcleo. Bom, vamos tentar entender as noções básicas, né, os conceitos básicos que estão envolvidas com essas propriedades. Em primeiro lugar, é preciso enfatizar que o núcleo, evidentemente, possui um momento de monopolo elétrico, né, o que seria a própria carga do núcleo. Né, o momento de quadrupolo, de monopolo elétrico corresponde à própria carga. Então, como o núcleo ele só tem carga elétrica positiva, né, nós não temos cargas negativas no núcleo, então, naturalmente, todo núcleo vai ter uma carga positiva. Portanto, isso já é considerado um momento, né? Só que seria um momento de monopolo elétrico. Momento de monopolo magnético, a gente sabe que não é possível e as leis de Maxwell impedem que isso exista. Então, mas o núcleo ele tem um momento de dipolo magnético, isso quer dizer que na maioria dos núcleos você tem uma organização em termos de existência de um polo norte e um polo sul, né? Até porque o núcleo possui spin, né? Os prótons e nêutrons possuem spin, então evidentemente o núcleo ele pode ter no cômputo, na soma de todos os spins, um spin próprio, e também você tem que considerar os momentos angulares, orbitais dos nucleons ali dentro. Então, naturalmente, isso gera um momento de dipolo elétrico, ou seja, uma organização, aliás, magnético, uma organização do magnetismo do núcleo em termos de um polo norte e um polo sul. E, além disso, nós temos um momento de quadrupolo elétrico. Vamos ver em detalhes que existem flutuações na distribuição de cargas do núcleo, mas o núcleo não tem, da mesma forma que o núcleo não tem um momento de monopolo magnético, também ele não tem um momento de dipolo elétrico, né? Seria muito estranho a existência de um dipolo elétrico, porque isso significaria que os prótons estariam mais de um lado do núcleo e os nêutrons mais do outro lado do núcleo. Então, para que isso fosse possível, teria que haver um tipo de força interna que empurrasse os prótons mais de um lado, né? Então, isso não é possível. Vamos dizer assim que a força nuclear ela não tem essa assimetria, portanto, o núcleo também não tem um momento de dipolo elétrico, né? Então, nós ficamos com um momento de monopolo elétrico, um momento de dipolo magnético e um momento de quadrupolo elétrico. Há momentos de ordem superior, mas eles são muito menos intensos e, vamos dizer assim, que muito mais difíceis de serem medidos. Os mais importantes, portanto, são esses que estão escritos aqui, né? Momento de polo magnético e de quadrupolo elétrico. Então vamos ver algumas propriedades e quais são os conceitos básicos envolvidos. Bom, então, como eu disse, o núcleo deve ter um momento de monopolo elétrico, que seria a carga total do núcleo, que é basicamente a carga de cada próton equivale à carga do elétron, né, do ponto de vista absoluto. Então, como ele tem Z prótons, né, o Z é o número atômico, o ZE aqui vai ser o momento de monopolo elétrico do núcleo, a própria carga dele, né? E a seguir, então, o próximo momento seria o momento de dipolo magnético, né? Então, vamos ver quais são os efeitos físicos que levam um sistema a possuir um momento de dipolo magnético. Bom, em primeiro lugar,
o momento dipolo magnético, ele emerge de uma situação em que as cargas têm um momento angular ou orbital ou intrínseco, né? Então, digamos assim, particularmente, as cargas elas podem ter um certo momento angular orbital, ou seja, as cargas positivas presentes no núcleo elas podem ter uma certa circulação em torno do centro do núcleo. Então essa circulação ela contribui para o momento de dipolo magnético do núcleo, né? Então, se fizermos uma analogia clássica, seria o equivalente a cargas que giram em órbita, né, em torno de um ponto fixo, e esse movimento circular gera um campo magnético em torno. Então, como existem prótons no núcleo, e esses prótons têm um certo momento angular, então, naturalmente, o núcleo vai ter um momento de polo magnético devido ao momento angular orbital desses prótons, né? Como que nós podemos avaliar, mensurar isso? Então, o momento de polo magnético, ele é quantificado a partir de um parâmetro, né, que nós chamamos de μ, que é o próprio momento de polo magnético, né, que é dado em função do número quântico que designa o momento angular orbital, né? Então, o Elinho é o mesmo Elinho do átomo, né, que seria o segundo número quântico do átomo, é o mesmo, porque o núcleo tem o mesmo significado físico, a mesma grandeza. Então, ele denota o quão intenso seria o momento angular orbital dos prótons ali dentro, né? Então, a constante de proporcionalidade entre essas duas quantidades seria EH cortado dividido por 2ME. Isso se nós estivermos considerando o átomo, né? Então, essa teoria a respeito do momento de dipolo magnético a nível quântico, né? Ou seja, expresso em termos de um número quântico, foi, em primeiro lugar, vamos dizer assim, arquitetado para o átomo, né? Então, essa expressão ela foi obtida para o átomo pelo Niels Bohr, né? Tanto que essa constante que aparece aqui, EH cortado sobre 2ME, onde ME é a massa do elétron, é chamado de magnéton de Bohr. É uma constante, né? Tem esse valor aqui, 5,788, considerando 3 algarismos depois da vírgula, vezes 10 a menos 5 elétron-volts por Tesla, né? Então, esse é o chamado magnéton de Bohr. Mas isso foi concebido para elétrons girando em torno do núcleo. Mas e para prótons no interior do núcleo, como que ficaria? Então, nós vamos adotar uma expressão similar, né? Então, teríamos aqui, não para o átomo, mas para o núcleo, né? Para os núcleons dentro do átomo, nós vamos pegar a mesma expressão, mas no lugar do magnéton de Bohr, nós vamos substituir pelo magnéton nuclear, que vamos chamar de μ-N. Esse μ-N é equivalente ao μ B, né, o magnéton de Bohr, só que no lugar da massa do elétron, aqui nós temos a massa do próton agora. Então ele vai ter um valor numérico diferente, ele vai ser menor porque a massa do próton é maior. Então ele tem um valor aproximadamente igual a 3,1525, né? O valor que era aceito na data da publicação da nossa referência bibliográfica, que é o Crane, né? O livro de introdução à física nuclear do Crane. Então, na data de publicação do Crane era esse número, né? Pode ser que talvez esse algoritmo tenha sido revisto de lá para cá, mas ficaria 3,1525 vezes 10 a menos 8 elétron-volts por Tesla. Esse seria o magnéton nuclear. Só que, na expressão anterior, nós tínhamos que o μ, o momento de polo magnético, seria o μb vezes o L, né? Se nós formos voltar aqui, ó, o μ é igual ao μb vezes o L. Só que agora, aqui também nós temos μn vezes o L, mas nós vamos acrescentar um outro fator, que nós chamamos de fator G, né? Seria um G índice L, porque diz respeito ao momento angular orbital,
né? Que aqui é o momento angular orbital, apenas para nós termos uma expressão genérica que pode dar conta tanto de prótons quanto de nêutrons, né? Então, dependendo da partícula a qual nós estamos nos referindo, esse GL vai ter um valor diferente, quer dizer, o fator G vai ter um valor diferente. Então, para termos uma equivalência com a expressão para o átomo, esse GL ele vai valer 1 no caso de prótons, né, porque o próton tem carga, e vai valer 0 no caso de nêutrons, porque o nêutron não tem carga, né? Então é simples, né? Então, apenas colocamos um G aqui para generalizar e poder ser usado no caso de nêutrons também, né? E essa forma com que a expressão do momento angular magnético, o momento de dipolo magnético assume, ela é muito útil quando nós vamos considerar o outro fator que contribui para o momento de dipolo magnético do núcleo. Não é só o fato de prótons estarem girando em torno do, ou possam estar girando em torno do centro do núcleo, que contribui para o aumento de polo magnético. Os spins também vão contribuir para o aumento de polo magnético. Então, nós temos que somar tudo isso, né? Então, como que fica a contribuição dos spins dos nucleons para o aumento de dipolo magnético? Então, vamos considerar aqui. Então, nós temos uma expressão equivalente, só que no lugar, o magneto nuclear permanece, mas no lugar do L, vamos ter o S. Então, nós temos um fator GS vezes o S, que é o número quântico associado ao spin, né? No caso dos nucleons, né, que tem dentro do núcleo, prótons e nêutrons, esse S vale meio, tá? Só que agora nós temos uma coisa muito interessante, que é o fato de que o GS para nêutrons não é 0, né? Então aqui nós temos uma relação de GS, que é o fator G para o spin, ou seja, esse fator G nos daria o peso que representa a contribuição do spin para o momento de polo magnético de um sistema, né? Então, veja bem, para o caso do elétron, esse spin é meio para o elétron. O número quântico S representando o spin, no caso do elétron, é meio. Então, nós teríamos um G aproximadamente igual a 2 aqui, vezes meio, então dá 1. Né? Então, a contribuição de spin é equivalente a de um magneto nuclear. Né? E se fosse do átomo, seria também um magnéton de Bohr. Mas o que nós vemos também é que o valor de GS para o elétron, isso não diz respeito ao núcleo, porque nós não temos elétrons no núcleo, é só uma observação. Mas o fator G para o elétron não é exatamente igual a 2, nós temos um desvio aqui, né, em relação a isso. Né? Esse fator G do elétron é uma quantidade muito importante na física, porque é uma das grandezas que podem ser medidas com maior precisão dentro de toda a tecnologia inventada pelo homem. Né? Então, esse fator G pode ser medido com um grande número de casas decimais aqui depois da vírgula. Essencialmente, para medir o fator G, você tem que construir um aparato semelhante ao experimento de Stern-Gerlach, que é assim que a gente mede o quanto que o spin, né, das partículas e dos sistemas contribui, tem algum efeito magnético, né? E então isso pode ser medido com uma grande precisão, mas a importância do gesto elétron foi que o valor exato dele pode ser calculado pela eletrodinâmica quântica. Então, quando se montou a teoria da eletrodinâmica quântica, a comparação do valor teórico previsto pela teoria para o gesto elétrico com o valor experimental foi um dos pontos chaves para que a teoria fosse consolidada. Né? Então, a teoria prevê qual é esse valor aqui com número razoável de casas, né? E
também o experimento nos permite ter uma boa precisão. Então, nessa comparação, foi um dos fatos que levou à consolidação da eletrodinâmica quântica. Mas isso é só um parênteses, só uma curiosidade, né? O fato importante para nós são os valores de GS para o próton e para o nêutron. Então, reparem que para o próton, nós temos um valor de 5,585 alguma coisa, né? Sempre na escala aqui de elétron-volts por Tesla, né? Eu esqueci de colocar a unidade aqui, isso é grave, mas é elétron-volts por Tesla. Mas reparem que o nêutron ele tem um valor de GS não nulo, né? O que quer dizer isso? Quer dizer que o elétron não é insensível a campos magnéticos. Na verdade, o nêutron, o nêutron, né? Estou falando do nêutron. Na verdade, o nêutron responde a campos magnéticos. Então, se você fizer um nêutron passar por um aparato de Stern-Gerlach, ele vai se desviar. Por quê? Porque ele tem spin, tem um momento angular intrínseco, né? Então, ele vai responder um campo magnético. O nêutron, ele não é sensível à força de Lorentz, que também é uma força desempenhada por campos magnéticos, que é o QV vetor B, né? Isso o nêutron não sente, mas a influência do spin, que se manifesta magneticamente, isso o nêutron sente. Então, embora a carga elétrica do nêutron seja nula, ele responde a campos magnéticos. Então, isso é um dos primeiros exemplos dentro da ordem de assuntos que nós adotamos, né, dentro do nosso cronograma de aulas aqui, seria o primeiro indício de que, na verdade, o nêutron é uma estrutura, ou seja, ele é formado de partículas mais fundamentais. Então, aparentemente ele não tem carga, mas ele deve ser constituído de partículas e outras partículas que têm carga, né? Então, desta forma, o nêutron ele responde a campos magnéticos, né? Só que ele responde no sentido inverso, porque o valor do G dele é negativo, tá? Então, nós temos que levar em conta isso quando nós vamos pensar no momento de polo magnético do núcleo. Bom, aqui tem alguns valores experimentais do momento de polo magnético em unidades de μm, né? Então, em múltiplos de μm. Então, aqui o valor para o nêutron é de menos 1,91. Por quê? Porque você pega esse valor menos 3,82, põe aqui, aí depois você pega o valor meio para o S, que o spin do nêutron é meio, o spin do próton também é meio, então fica esse valor vezes meio, ou seja, da metade. A metade de 3,82 dá 1,91, então aqui é menos 1,91. Para o próton, o valor medido, né, seria 2,79, que corresponde também à metade desse valor aqui, porque também o spin do próton é meio. Tá? E aqui nós temos o momento de polo magnético de outros núcleos, né? Então, repare que esse valor também ele é muito variável, né? Então, nós temos valores grandes, como por exemplo 6,17, que é o caso do nióbio 93, e valores bastante pequenos, razoavelmente pequenos, né? Como o do ferro 57, e valores negativos também, como por exemplo do oxigênio 17, né? O oxigênio 17, reparem que seria o oxigênio 16 com mais um nêutron. Então, parece que o fator G do nêutron, que é negativo, ele está sendo bastante responsável por esse valor aqui, que também é negativo, né? Então, esses valores variáveis, eles até agora, no que a gente viu, né, na disciplina, seriam muito difíceis de serem explicados. Contudo, no próximo capítulo do livro, no capítulo 5 do livro, nós estamos vendo o capítulo 3. Né? No capítulo 5 do livro, nós vamos ver os modelos nucleares. Então, existe um modelo que é o modelo de camadas, que ele nos explica, pelo menos qualitativamente, esses valores aqui, né? Mas, por enquanto, nós temos que esses valores podem ser muito variáveis e podem ser positivos ou negativos, porque você tem que considerar também as contribuições dos nêutrons. Bom,
Agora temos um momento de quadro polo elétrico, né? Então, o momento de quadro polo elétrico, ele é uma quantidade que mede a assimetria de distribuição de cargas do núcleo. Então, isso quer dizer que a distribuição de cargas do núcleo não é necessariamente esférica, não tem uma simetria propriamente esférica, né? Então, se nós tivermos uma esfera e essa esfera for uniformemente carregada por cargas positivas de próton, então o momento de quadro polo elétrico, que vamos chamar de Q maiúsculo, vai ser zero, né? Então você não tem assimetria nenhuma. Mas acontece que o formato do núcleo ele pode ser assimétrico. Nós temos alguns núcleos que eles têm um formato mais elipsoidal, né? Então existem duas maneiras do núcleo ficar com formato elipsoidal. O formato prolato, né, que se parece com uma bola de futebol americana, e o formato oblato, que se parece com uma esfera achatada, né, que alguém pisou em cima, sei lá, uma almofada redonda, alguma coisa assim, né? Nesse caso aqui, o que você tem? Mesmo que você tenha as cargas uniformemente distribuídas aqui, você vai ter mais cargas elétricas aqui e aqui do que aqui e aqui, ó. Se imaginar uma esfera aqui com um tamanho mais ou menos igual, aqui eu não vou ter nada, então isso significa que eu não vou ter cargas também, então eu vou ter um déficit de cargas positivas em relação a essa distribuição. E aqui eu vou ter um excesso, né? Porque o núcleo se projeta para além desse polo norte, onde estaria a esfera, né? Então aqui eu tenho um excesso de cargas positivas. Então isso me dá uma configuração quádrupla, né? Aqui um excesso, aqui uma falta, aqui um excesso e aqui uma falta, né? Então isso caracteriza um momento de quadro polo elétrico, né? Nesse caso, o momento de quadro polo elétrico é positivo, mas nesse caso da esfera achatada, ele é negativo, né? Então aqui eu tenho um déficit em cima e embaixo e um excesso aqui dos lados, né? Existe uma maneira de quantificar o momento de quadro polo elétrico, que é essa expressão aqui, mas para isso nós precisaríamos das funções de onda que regem o estado quântico de algum núcleo, né? Então, digamos que o núcleo esteja no seu estado fundamental. Alguns núcleos, mesmo no estado fundamental, eles têm um formato não esférico, né? E isso corresponde a um momento de quadro polo elétrico. Então, esse termo que está aqui, ele mais ou menos nos dá uma diferença entre o que a gente esperaria em termos de R e Z. O R, ele aponta em todas as direções, mas o Z aponta só na direção vertical. Então, ele mede uma assimetria geométrica na distribuição de cargas, né? Então, isso aqui seria, quando a gente põe uma quantidade entre a função de onda e a função de onda conjugada e integra isso no volume, então isso representa um valor médio. Então, isso aqui seria um valor médio da simetria da distribuição de cargas do núcleo, né? Multiplicando por E, eu tenho um valor de E vezes Q. Esse E é costume, eu poderia ter cortado isso, né? Colocar que o Q é igual só a integral. Mas é assim que se costuma definir o momento de quadro polo elétrico. Então, é uma questão de distribuição geométrica das cargas, né? Nós normalmente não sabemos qual é a função de onda que rege o núcleo. Depois nós vamos ver por que não, né? Quais são as dificuldades, e também vamos ver que mesmo não sabendo, nós podemos fazer algumas aproximações e vislumbrar alguns perfis de funções de onda, né? Então, teria que se fazer isso para poder estimar esse valor, mas é muito difícil fazer isso, né? A teoria para chegar as funções de onda nesse caso é bastante incompleta, vamos dizer assim. Nós temos uma incerteza muito grande, né, no núcleo, devido ao próprio princípio de incerteza, que nos impedem de ter valores muito confiáveis para as funções de onda, né? E isso seria, teoricamente, como você obteria o momento de quadro polo elétrico, mas o que nós temos, na verdade, são os valores experimentais. Então, aqui essa tabela, né, que é a tabela 3.3 do Crane, ela mostra alguns valores de momentos de quadro polo elétrico.
E da mesma forma que o método de polo magnético, você tem valores muito variáveis, tem valores muito pequenos, valores positivos, valores negativos e valores grandes, como esse aqui, por exemplo, né, acho que é Lutécio 176. Né? Então, da mesma forma, também a mesma teoria que vai explicar esses valores díspares de momento de polo elétrico, também vai servir para os momentos de quadrupolo elétrico. Eu posso ir adiantando que para alguns tipos de núcleos você não tem um formato assimétrico, né? Alguns núcleos são extremamente esféricos, como por exemplo o oxigênio 16. No caso do oxigênio 16, você vai ter um momento de quadrupolo elétrico muito pequeno, né? Então muito menor do que isso aqui e eventualmente iguais a zero. É preciso dizer também que o valor do momento quadrupolo elétrico, ele tem uma dimensão de comprimento, né? Ele é dado em bar. Um bar é uma unidade de comprimento compatível com o tamanho do núcleo, né? Então, comprimento não, de área, tá? Então, o bar seria uma coisa da ordem de 10 a menos 24 de metros quadrados, né? Então, é porque o tamanho do núcleo é da ordem de 10 a menos 14, então, aliás, 10 a menos 28 seria o bar, né? Então, é uma área compatível com o tamanho do núcleo. Aqui nós vemos que isso tem que ter dimensão de área, né? Porque aqui temos z quadrado e r quadrado, e a função de onda vezes o seu conjugado tem dimensão de inverso de volume. Então corta, né, o volume aqui, fica só uma dimensão de área, né? Então por isso que é dado em bars essa quantidade. Então nós vamos ver no capítulo 5 como que nós podemos dar alguma explicação a respeito disso, né? Mas para fechar esse vídeo, é importante dizer também que a assimetria na forma do núcleo, ela não é exagerada como está aqui, ela é muito leve, né? Então, assim, a excentricidade do núcleo é muito pequena em geral, né? Então você tem momentos de quadro polarizado que são bastante pequenos, mas mesmo assim são plenamente possíveis de serem medidos, e os valores desse momento de quadrupolo vai nos dar informações a respeito do núcleo, conforme veremos melhor nos vídeos que se referem ao capítulo 5.